Olá pessoal, eu sou a professora Kelly Coelho e hoje nós vamos gravar uma aula sobre a atualização do Covid-19, do novo subtipo de coronavírus. Muitos alunos pediram essa aula, pediram para a gente poder conversar e atualizar as informações sobre coronavírus, então nós vamos conversar hoje sobre isso, tá? Então, as informações contidas, ela é de suma importância para os profissionais de saúde, principalmente para a equipe de enfermagem, que é a equipe que vai estar ali na linha de frente do atendimento desses pacientes. E claro, que a população em geral também é importante ter essas informações, porque isso minimiza, né, o pânico. Então, o pânico está ligado a algo que é desconhecido, tá? Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o coronavírus, com o novo subtipo, né? Sem saber do que se trata, exatamente pela falta de conhecimento é o que leva ao pânico, ao medo, né? Então as pessoas elas ficam inseguras com esse novo subtipo de coronavírus, tá? Então você que é profissional de saúde, você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, você que é agente comunitário de saúde, todos os profissionais de saúde que estão assistindo essa aula, é muito importante a gente, como profissional de saúde, conhecer. Porque a gente conhecendo, a gente vai conseguir explicar para a população do que se trata e nisso a gente vai tranquilizando a situação do ponto de vista de saúde, tá? Então, é muito importante, inclusive, que a população em geral saiba da importância da enfermagem, porque a enfermagem, ela vai ser a profissão que vai estar diretamente ligada com o cuidado desses pacientes, né? Então, os cuidados dos pacientes que evoluem para estado grave 24 horas por dia, ele vai estar sob o cuidado da enfermagem, né? Então, a enfermagem em momento nenhum vai poder deixar de cuidar desse paciente, né? Então, a enfermagem vai lidar diretamente com esses pacientes que estão em estado grave, bem como com os pacientes que procurarem as unidades. Então, a porta de entrada, quem dá o acesso, quem faz o acolhimento desse paciente somos nós, da enfermagem. Então, por isso que nós seremos a profissão que vai estar mais exposta. Então, por isso que a gente precisa conhecer como prevenir, como controlar. E por isso que é importante que a população valorize cada vez mais a enfermagem, porque em um momento como esse, a enfermagem ela é importantíssima do ponto de vista epidemiológico, do controle de saúde, para poder ajudar a controlar e contornar essa situação de saúde pública que nós estamos vivendo atualmente, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre ela, vamos tirar, assim, eu acredito que com a aula vocês vão tirar um pouco das dúvidas em relação ao coronavírus e se realmente é uma situação tão grave como se tem a impressão ou não, tá bom? Então vamos falando cada um pouquinho e tentando tirar o máximo ali, esclarecer o máximo de coisas acerca do coronavírus, tá? Bom, gente, então só falando um pouquinho sobre o histórico do coronavírus, muitas pessoas acham que o coronavírus é uma doença nova, e na verdade não é, né? Nós já falamos sobre isso em outros momentos. Então, o coronavírus, ele é uma doença de família viral já conhecida desde os anos 60. Então, ela tem uma capacidade de infectar seres humanos e animais, e ela é mais comum em animais, tá? Então, quem é da área de veterinária já viu vários animais com coronavírus. A questão é que no momento em que ela, que é uma doença comum em animais, quando ela causa uma doença no ser humano, e essa doença, ela causa de um potencial gravidade, que pode causar casos graves, aí ela leva uma importância epidemiológica, tá? Então, foi o que aconteceu, o que está acontecendo com o Covid-19, e o que já aconteceu anteriormente. Nós já tivemos duas grandes epidemias causadas por coronavírus, que foi a SARS em 2002/2003 e a MERS em 2012/2013, que também eram por coronavírus, outros subtipos de coronavírus e que também foi algo que precisou ser combatido. É claro que ela tinha um potencial, ela tinha um potencial de menor transmissibilidade, mas ela tinha um potencial de maior gravidade e por isso causou mais letalidade do ponto de vista de porcentagem do número de casos que aconteceu, tá? E aí o nome coronavírus vem da questão aqui, ó, ela vai receber esse nome por conta de ela tem um formatozinho redondinho, cheio de espículas, e aí que essas espículas, elas lembram uma coroa, e por isso que vem o nome de coronavírus, tá?
Então, uma coisa que é importante é que nos seres humanos ela pode causar quadros de leve a quadros severos, tá certo? E aí, daqui a pouco, quando a gente for falar das precauções, no fluxo do Ministério, os pacientes que têm sintomas de leve a moderado, que na verdade são a grande maioria dos casos. Quando as pessoas pensam em coronavírus, elas já imaginam que é uma doença grave, não é, gente, tá? A grande maioria dos casos, ela vai evoluir de forma branda, com sinais leves a moderados de uma gripe, tá bom? Então, febre, sintomas respiratórios, coriza, tosse, e que na maioria das vezes vai evoluir de forma tranquila, de forma no qual você só precisa tomar assintomáticos, assim, no caso só sintomáticos, né, paracetamol, vai lá toma os remédios para poder melhorar os sintomas e esperar que o organismo vença naturalmente o vírus, e na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Uma porcentagem dessa população que tem coronavírus, tá? Ela, claro, pode evoluir de forma grave, com uma maior constância em pacientes que têm comorbidades ou que têm uma idade mais avançada. Então, a idade e comorbidade são fatores que favorecem os casos de desenvolvimento de complicações. Então, desenvolver complicações está diretamente ligada com comorbidades e a idade mais avançada, tá bom? Então, a população mais idosa está mais suscetível, exatamente porque a gente espera que a população mais idosa também tenha comorbidades, tá bom? Então, essa população que tem o maior risco de desenvolver os quadros graves, tá bom? Que aí pode evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. O coronavírus, ele pode fazer uma descompensação respiratória e pode descompensar as outras partes de doenças prévias, ou seja, uma pessoa que já tem uma doença prévia, o coronavírus pode ajudar a descompensar aquele quadro, tá certo? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem como profissional de saúde, como população em geral, o coronavírus, ele é uma doença, uma síndrome respiratória, e que na maioria das vezes são caracterizados por sintomas leves, que o paciente vai ser tratado em domicílio, tá bom? Então, somente os pacientes que tiverem sinais de agravamento que vão ser encaminhados para a unidade hospitalar, tá? E aí, muito tem me perguntado, eu lembro que eu fiz até uma live sobre isso, falando assim, mas Kelly, como que um paciente de coronavírus vai ficar em casa? Eu falei assim, gente, o grande problema da China foi que, por ser uma doença nova e desconhecida, o que aconteceu? Eles começaram a concentrar todo o cuidado nos hospitais, é uma doença de altíssima transmissibilidade, ou seja, o contágio é muito fácil, e aí muitas pessoas aglomeradas na porta do hospital, quem estava doente transmitia para quem estava só com medo, que tinha ido para a porta do hospital porque estava com medo, então transmitia, né, para quem estava na porta do hospital, transmitia para os doentes que estavam dentro do hospital e que não tinham coronavírus, que estavam lá por outras causas, e atingiu a maioria, grande sim, uma boa parte dos profissionais de saúde também foram contaminados, porque no início da epidemia, eles ainda não tinham tomado todas as precauções, eles ainda não conheciam o vírus suficiente para poder tomar todas as precauções em relação a precaução de contato, precaução respiratória, utilização de EPI, tá bom? Então, muitos profissionais foram contaminados dessa forma. E aí, depois disso, né, que eles começaram, então, a se organizar e entender que concentrar nos hospitais não era correto, que os pacientes com sintomas leves tinham que ficar em casa fazendo isolamento domiciliar. E aí, a partir disso, eles foram conhecendo melhor do que se tratava a doença e conseguiram traçar um plano de contingência mais adequado para aqueles casos, tá bom? Então, não foi o nosso caso, a gente já conhecia como se comportava o vírus e a gente conseguiu traçar um plano de contingência para que a gente tente, claro, diminuir o quanto a maior quantidade, né, que a gente consiga diminuir a maior quantidade de pessoas que sejam contaminadas por coronavírus, tá? Bom, então o novo subtipo aqui de coronavírus, ela nunca tinha sido identificada ainda, né, em humanos. Então, foi através de uma unidade sentinela de síndrome respiratória aguda grave. Então, um paciente que tinha uma pneumonia desconhecida, numa unidade sentinela, ele coletou um SWAB e nesse SWAB eles detectaram que tinha um novo subtipo de coronavírus, tá? Essas unidades sentinelas, gente, para síndrome respiratória aguda grave, o Ministério
Ele também instituiu agora, tá? Nessas novas atualizações que tivemos nessa semana, que foi uma semana cheia de novidades em relação ao coronavírus, de que o coronavírus seja testado em todas as unidades sentinelas. Então, assim, a gente tem unidades sentinelas espalhadas pelo mundo, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, mas no Brasil nós temos uma vigilância sentinela das síndromes gripais, que a intenção é a gente detectar que tipos de vírus está circulando. A gente faz isso com H1N1, com H3N2, com a influenza A, influenza B. A gente quer saber se o vírus teve mutação, para poder programar uma ação para o ano que vem de vacinação, para saber se eu preciso mudar a serpa que está na vacina. E aí, dentro dessa unidade sentinela, foi incluído agora o coronavírus, ou seja, uma pessoa que tem síndrome respiratória, independente dela ter viajado ou não, se o exame dela der negativo para influenza, ele vai ser testado, né, para outros tipos respiratórios aqui no nosso país, ele vai ser testado para coronavírus, para a gente verificar se aquela pessoa tem coronavírus e identificar se está tendo uma transmissão sustentável, comunitária, que é quando essa pessoa não viajou, não teve contato com ninguém doente, mesmo assim se contaminou, ou seja, a gente já está tendo circulação do vírus no país, tá? Mas daqui a pouco a gente vai falar de todos esses termos, já já a gente chega lá. Tá bom? E aí os primeiros casos tiveram ligação, né, assim, os pesquisadores, né, fizeram uma ligação com esse mercado de animais, de vivos, né, que tem em Wuhan, então, em Hubei, na China. Então, esse mercado de animais, no qual eles consomem animais vivos e animais silvestres, que podem ser infectados por coronavírus, eles acreditam que pode ter começado essa transmissão a partir desse consumo. Mas nada comprovado ainda, tá? É uma suposição, mas é uma suposição forte. Sobre a situação, então, do mundo em relação ao Covid-19, tá? Então, antes a gente falava novo subtipo de coronavírus, agora a gente já tem um nome que é o Covid-19, e aí esse nome vem do termo coronavírus, mais o mês que ele apareceu, a cidade, então eles fazem uma junção de vários termos para poder criar um nome, e o ano 19 é em relação ao primeiro caso que foi detectado em 2019, tá, gente? Então, o primeiro caso foi detectado em dezembro de 2019, contudo, ele só foi noticiado pela China em janeiro, tá? Então, teve um delay até a China começar a noticiar e a China oficializar que tinha um novo subtipo de coronavírus, tá certo? Vamos para os dados, então, em relação ao mundo, gente. E por que que é importante a gente... Eu vou fazer aqui uma ressalva que isso aqui é importantíssimo. A data aqui, ó, gente, dia 12/3/2020, às 10h33 da manhã, que eu tirei esses dados aqui para vocês, tá? Então, antes agora de gravar a aula, eu tirei essa informação. Gente, isso está sendo atualizado em tempo real. Isso não muda a grande importância, né, de todas as informações que a gente for tratar aqui. Porque o número de casos agora, o ministro já falou isso na coletiva de imprensa que teve há pouca hora, né? Então, os dados agora, eles vão aumentar, tá? Então, ele acredita que nos outros países, né, na China deu uma reduzida, agora já tem não está tendo casos novos, bem poucos casos novos na China, mas nos outros países da Europa, agora a gente está tendo uma transmissão, né, tá tendo um aumento do número de transmissão, isso era esperado acontecer, mas aqui no nosso país, no Brasil, a gente acredita que esse número irá aumentar nos próximos dias. E isso é pela característica da doença, de uma doença de transmissão respiratória de alta transmissibilidade, tá, gente? Não é nada que está fora do que a gente acreditaria que iria acontecer, tá? Até porque aconteceu nos outros países também, tá bom? Então, os dados que eu tô trazendo aqui para vocês de número de casos, eles foram retirados, então, né? Aqui eu falei para vocês, no dia 12, agora de março, às 10h33, mas isso aqui ele vai ser atualizado constantemente. Então, às vezes a gente tem um delay na informação, então às vezes o Estado ele fala o seguinte, o Brasil, o Estado fala que ele tem 15 casos, e às vezes o Ministério noticia que ele tem 12. Às vezes o delay da informação ali, de 1 hora, 2 horas, faz ter essa inconsistência, tá? Mas isso não diminui a importância da informação, de referenciar a quantidade de casos, tá? Mas com certeza, esses próximos dias a gente vai aumentar o número de casos e isso vai acontecer, tá? Então, ó, no mundo, tá, gente? 127 mil casos, 863, sendo que a grande maioria aqui, ó, 80 mil casos na China, mais de 80 mil casos, e a Itália,
Na Europa, ela é o país que tem o maior número de casos fora da China. Juntando a China e a Itália, a gente tem ali mais de 80, né, assim, quase 90% dos casos só nesses dois locais, tá bom? Então, ele tem uma concentração dos casos ali nesses dois locais. A Itália hoje, quem está acompanhando o noticiário, viu que a Itália, ela assumiu uma postura mais radical em relação à questão da quarentena. Então, ela fechou supermercados, fechou shopping, fechou museu, parou as universidades, parou as escolas, para reduzir a transmissibilidade. Então, ela está com 12 mil casos, 462 até hoje, né? Com 827 óbitos, tá? Então, é o local também que tem o maior número de óbitos fora da China. E a Itália assumiu essa postura, gente, porque do ponto de vista epidemiológico, ela, assim, a gente não pode pegar uma conduta de um país e dizer que ele tem que ser efetuado em outro país também. Por quê? Porque cada país tem as suas características climáticas, geográficas, populacionais, tá? Então, por que na China a gente teve um maior número de óbitos? Ele está com uma porcentagem realmente alta de óbitos. Lembrem que eu falei que o coronavírus ele tem uma maior agressividade em pacientes idosos e com comorbidades? É só vocês pensar que a população da Itália ela é uma população que ela tem uma boa porcentagem, quase 30% da população dela é uma população idosa. Então, o fato deles terem uma população muito idosa favorece com que, né, o aumento do número de óbitos naquela localidade. Então, pro país que tem um alto número de idosos, eles vão tomar uma conduta que é diferenciada de outros países, que é diferenciada do Brasil, que é diferenciada dos Estados Unidos. Então, cada país ele tem a sua característica e com essas características que ele vai tomar as decisões epidemiológicas dele. Tá? Então é isso, ó. Na Itália, hoje eles estão fechados, mas igual eu falei, a questão epidemiológica do perfil populacional é completamente diferente, o que favorece uma disseminação do vírus, até pela questão climática, e a questão populacional que eu falei, em relação aos idosos, que favorece os óbitos, tá bom? Continuando aqui, gente, daqui a pouco eu vou falar dos dados do Brasil. Então, em relação a óbito, 4.718 óbitos até o momento, sendo que na China eu tenho a maioria dos óbitos, mais de 3 mil, e na Itália, fora da China, é o segundo local com o maior número de óbitos, 827 óbitos, e é um número de óbitos, assim, considerado. Ele tá com a maior porcentagem em relação aos outros locais, tá dando em torno ali, né, de 6% por ali, e é exatamente por conta dessa característica de uma população mais idosa que faz com que esses pacientes tenham um agravamento, tá bom? Continuando aqui, gente, essa curvinha que tem lá na plataforma IVES, daqui a pouco a gente vai falar dela. A plataforma IVES é uma plataforma que ela tem as informações atualizadas constantemente pelo Ministério. O Ministério ainda tem a postura de atualizar o número de casos diariamente, mas o ministro já falou que a partir do momento em que a gente tiver uma transmissão sustentada dentro do nosso país, ou seja, a gente já tiver uma circulação do vírus aqui no nosso território, ele vai deixar de quantificar esses dados, ou seja, a gente não vai notificar todo mundo. Não é o que está acontecendo no momento, mas isso é um segundo passo que pode acontecer dependendo da situação epidemiológica. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Bom, sobre a nossa curva aqui, a situação do Covid-19 no mundo, essa curvinha cinza aqui que eu tô pintando de vermelho, essa curvinha aqui é a curvinha da China. Olha aqui, ó, em janeiro, né? O pico aqui no início de fevereiro, ó, o pico máximo do número de casos, e aí depois a gente teve uma redução desse número de casos, sendo que agora, olha aqui onde nós estamos, com pouquíssimos casos. Então a China, ela decaiu, tá? Isso é uma característica de uma doença de transmissão respiratória, no qual eu tenho uma grande parte da minha população que teve uma contaminação, ou seja, eu tenho 80 mil casos lá. Essas pessoas contaminadas, ela faz um bolsão de proteção aos suscetíveis, porque se eu tenho muita gente contaminada que está imunizado, porque ele já teve o vírus, eu vou fazendo um bloqueio para as pessoas que não estão contaminadas ainda. O que não está garantido é se isso vai ser sustentável, se realmente vai reduzir o número de casos e isso se fique sustentável e a gente não tem um aumento dessa transmissão, tá?
É claro que agora também a China já entende como funciona o vírus, já está tomando maiores medidas de precaução, favorecendo também que tem uma redução desse número de casos. Já a outra linha aqui, que é uma linha amarelinha, ó, ela está aqui quase rente ao zero, tem pequenos aumentos, e aqui agora onde ela está indo, ó, isso aqui é o coronavírus no mundo, tá? Ou seja, eu estou tendo agora um aumento do número de casos relacionados ao mundo. E aí, por isso que nessa semana, a semana do boom do coronavírus, né, várias informações, que a OMS decretou uma pandemia relacionada ao coronavírus. E aí, a partir desse termo pandemia, parece que o pânico ficou mais generalizado. Gente, o próprio Ministério da Saúde relatou, para a gente não muda, para nós, país Brasil, não muda o fato da OMS ter decretado que o coronavírus é uma pandemia, tá? Porque a gente já tratava como uma emergência internacional, igual o Ministério já tinha decretado, o Ministério não, a OMS já tinha decretado uma emergência internacional, e a gente já estava tomando todas as medidas de controle necessário para conter o vírus. O fato da OMS ter decretado uma pandemia, o termo pandemia, ele é um termo epidemiológico utilizado para poder falar mais a questão geográfica, de que hoje o vírus ele atinge todo o mundo, em vários países, em vários continentes, tá? Então, é mais para poder dizer que eu tenho uma emergência mundial, do ponto de vista que esse vírus já atingiu vários países em vários continentes, do que para dizer que o vírus está pior, está matando mais. Não, gente, não é esse pensamento. Pandemia tem a ver com a situação geográfica da localização do vírus e não com a capacidade dele estar mais grave, tá bom? Matando mais pessoas, não. Tá certo? Por isso que pra gente no Brasil, o fato de ser do Ministério ter declarado uma pandemia não mudou os processos em que nós estávamos fazendo. Porque nós já tínhamos uma publicação que era uma emergência no Brasil e que era uma emergência internacional. Tá certo? Então, muitas vezes a OMS ela faz isso para poder facilitar processos em outros países, no qual eles precisam de empréstimo de recurso, no qual eles precisam diminuir a burocracia para compra de insumo, compra de material. E aí, a partir do momento que a OMS fala assim, é uma pandemia, justifica-se, entendeu? Para facilitar para esses países do ponto de vista administrativo, de conseguir comprar insumo, pedir empréstimo, a Organização Mundial de Saúde fornecer alguma coisa, entenderam? Então, não quer dizer que o vírus está pior, não, continua a mesma coisa, é só um termo de localização geográfica em relação à quantidade de países que já foram atingidos, tá bom? Então, não tem a ver com gravidade, e isso muitas vezes leva a população em geral a achar que tem, e aí o pânico se tornou pior, tá bom? Então, vamos pensando nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre a situação do Covid de 2019 aqui no Brasil? Bom, o Ministério ele tem uma plataforma, tá? Que é a plataforma IVES, que ela é uma plataforma de vigilância, e ali ele vai atualizar diariamente, até o momento está sendo atualizado diariamente, com o número de dados de casos confirmados, descartados, suspeitos, de cada estado e de cada unidade da federação. Tá? Então tem lá os números de casos do Distrito Federal, da Bahia, de São Paulo, os suspeitos, confirmados e descartados, porque ainda está sendo feito esse monitoramento por definição de caso. O que eu falei para vocês, pode acontecer de daqui a um tempo acontecer igual o influenza H1N1. Quando era o H1N1, todo caso suspeito de H1N1 era de notificação compulsória, a gente notificava, testava o paciente sendo sintoma leve ou grave. Se ele tinha uma definição de caso, que é mais ou menos igual ao coronavírus, ter viajado, ter tido contato, a gente ia lá e coletava o exame e notificava e acompanhava. A partir do momento que o H1N1 começou a circular livremente e ter uma transmissão sustentada, eu já não conseguia mais controlar. Como é que eu vou controlar 30 mil pessoas? Né? Então, assim, impossível. Aí, a partir desse momento, o Ministério mudou
o conceito do H1N1 para a gente poder fazer o monitoramento. Hoje nós só fazemos o monitoramento de síndromes respiratórias aguda grave para poder coletar suave nasal e mandar para o laboratório para poder verificar se é influenza A, influenza B, se é H1N1, se é H3N2, tá? Então isso aconteceu, mais ou menos o que está acontecendo com o coronavírus, nós já passamos por uma pandemia em 2009, tá? Foi mais ou menos bem parecido. Tá? Então, foi decretada pandemia, a influenza H1N1 chegou aqui no país, nós iniciamos fazendo o monitoramento de todo caso suspeito, depois disso a gente mudou, a gente só começou a fazer o monitoramento dos casos graves, e aí depois disso, o H1N1 passa a ser de circulação sazonal, no qual não deixa de ser grave, o H1N1 ele é grave, porém ele é grave para os pacientes com comorbidade e idosos. Não é por isso que a gente tem uma vacina, que a gente vacina esses grupos que têm o maior risco de morrer de H1N1? Não quer dizer que eu ou outra pessoa não tenha risco de pegar H1N1. A gente pode até já ter pegado e ter tido uma gripe e nem ter ficado sabendo que foi influenza H1N1, tá? Mas a gente já passou por uma pandemia em 2019 também de uma síndrome respiratória de um novo subtipo de vírus, que era o vírus H1N1, tá? Então a gente acredita que vai se comportar a parte de vigilância mais ou menos com o que aconteceu em 2009. Bom, então, falando aqui da situação do Covid-19 no Brasil, nas unidades da federação, eu tenho 4 status que o Ministério determinou até o momento. Nós temos esses status. Igual eu falei para vocês, a parte epidemiológica vai mudando e isso aqui vai mudando também. Tá? Então, até o momento, nós temos 4 status. Eu tenho estados que não têm registro de coronavírus. Eu tenho estados que só têm registro de pessoas suspeitas de coronavírus. Daqui a pouco a gente vai ver essa definição. Eu tenho estados que têm casos confirmados, sem transmissão local, ou seja, essa pessoa que está confirmada para coronavírus, ela não pegou aqui no nosso país. Ela veio, viajou, começou a ter os sintomas, foi confirmada aqui no país, mas ela tem um vínculo com outro país. Por exemplo, esse caso é importado, ele veio da Itália, então ele não tem transmissão local, ou seja, a pessoa não se contaminou aqui no nosso país. E nós já temos estados que já têm transmissão local, ou seja, eu tenho um caso índice, que é um caso importado, sempre o caso índice de transmissão local vai ser um caso importado, o índice. Uma pessoa veio de um país que tem coronavírus, ela foi confirmada com coronavírus, só que aqui no nosso país ela transmitiu para uma pessoa que não viajou e que foi confirmada com coronavírus. Então, vamos supor, essa pessoa é contato desse caso índice, mas ela foi confirmada com coronavírus e ela não viajou. Então, ela é um caso de transmissão local, mas eu sei o vínculo epidemiológico dela, porque ela pegou do fulano. Então, o 1 passou para o 2. O 2 se contaminou, mas eu sei que quem passou primeiro foi o 1. Esse 2, ele pode passar para um terceiro, que também não viajou. Mas eu ainda assim consigo fechar a cadeia epidemiológica, porque o 3 pegou do 2 e o 2 pegou do 1, tá bom? Então, a partir do momento que eu sei quem começou a transmissão e as pessoas que estão doentes, eu consigo fechar a cadeia epidemiológica, eu tenho um quadro de transmissão local, mas que ele está sendo monitorado e eu consigo fechar essa cadeia. A partir do momento que eu tenho uma pessoa que se contamina de coronavírus, mas ela não viajou e eu não sei de quem ela pegou, porque eu não consigo fechar esse quadro epidemiológico, eu digo que eu tenho uma transmissão sustentada ou uma transmissão comunitária. Até hoje, dia 12 de março, isso ainda não tinha acontecido, tá bom? Então, todos os casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, haviam transmissão, né, assim, os casos, havia transmissão local nos estados da Bahia, de São Paulo, e parece que no Rio de Janeiro também ia fechar um caso de transmissão local, mas que ainda não tem transmissão sustentada, ou seja, pessoas que pegaram coronavírus e que não tiveram contato com pessoas doentes, e que eu não saiba a cadeia epidemiológica, tá bom? A partir do momento que eu tiver transmissão sustentada, no qual eu tenho uma pessoa que ficou doente, ela tem coronavírus, ela não viajou e ela não teve, eu não sei com quem que ela teve contato, eu afirmo que o vírus está circulando livremente. Aí as nossas medidas epidemiológicas são totalmente diferenciadas, tá bom? Então é quando a gente vai passar mais ou menos para o estágio, que é o que a gente tem hoje com o influenza H1N1, no qual eu monitoro só caso grave. E a partir disso, os casos leves a moderados, eu trato com sintomático, fique em casa,
E a gente não precisa mais ficar monitorando caso a caso, se é confirmado, se é descartado. Eles vão parar de fazer essa contagem de casos, tá bom? Então, até o momento aqui, eu voltando, ó, estados que têm a transmissão, sem transmissão local, eu tenho os verdinhos aqui, ó, que já tem casos confirmados, o DF está aqui dentro. E os casos de confirmação com transmissão local só são os azulzinhos, que são esses dois, que é São Paulo e Bahia, e que parece que o Rio de Janeiro iria confirmar, mas até o momento, até a atualização da plataforma IVES ainda não tinha, mas é importante a gente estar monitorando. Caso suspeito por estado, então aqui a gente tem, assim, eu não vou falar um por um, senão vai ficar muito longo, mas tem lá na plataforma IVES, tá bom? Então aqui no norte, né, no qual eu tenho Rondônia, Acre, Amazonas e Pará, eu tenho 11 casos suspeitos e até o momento nenhum caso confirmado. E eu tenho 21 casos descartados até o momento, tá? Então esses 11 suspeitos devem estar esperando o resultado de exame. Já no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, olha, eu tenho 138 casos, mas é uma área de território grande, né? E eu só tenho 3 positivos. Então, eu já descartei 134 casos e eu tenho 4 casos que estão esperando investigação para poder fechar. Bahia é onde eu já tenho aqui, ó, a transmissão local, ou seja, uma pessoa que não viajou se contaminou, mas eu sei de quem que ela pegou, que era uma pessoa que tinha viajado. Então, eu sei fechar ali a cadeia epidemiológica, mas eu considero que é uma transmissão local. Já Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo é onde eu tenho o maior número de casos, que é na região sudeste, São Paulo com o maior número de casos, no qual eu tenho 30 casos confirmados até o momento. Então, a região sudeste até o momento, 45 casos. Na coletiva de imprensa que o ministro tinha feito, ele falou que já tinha mais de 70 casos, mas eles não tinham atualizado na plataforma IVES, porque os estados ainda estavam passando essas informações para o Ministério, e aí eles precisavam atualizar a plataforma, mas eu trouxe o que está na plataforma de forma oficial, tá bom? Mas a gente sabe que esses dados vão mudar amanhã ou depois, vão ser maiores. E caso descartado, 496, lembrando que São Paulo é outro estado da federação que tem transmissão local. Lembrando que eu tenho um asterisco aqui de uma seguinte situação. Em São Paulo, eu tive um caso de uma adolescente que teve um quadro assintomático de coronavírus, mas eu ainda não posso afirmar que coronavírus causa casos assintomáticos, causam quadro assintomático, porque essa paciente estava fazendo uso de anti-inflamatório, de medicamentos analgésicos, porque ela tinha feito uma cirurgia recentemente. Então, esses medicamentos podem ter deixado um estágio subclínico, ela pode ter ficado com sintomas do qual ela não percebeu e, por isso, ter um quadro assintomático. Então, a gente ainda não consegue afirmar que coronavírus causa casos assintomáticos. O que a gente sabe é que dentro do período de transmissão, que seria o período de incubação, é de 14 dias, certo? Por isso que na definição de caso, a pessoa quando ela viajou, teve contato, ela tem que ficar sendo monitorada por 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus. O período de transmissibilidade que está relatado na literatura até o momento são em torno de 7 dias a partir do início dos sintomas. Contudo, não está descartado o fato de um paciente assintomático transmitir, tá? Mas ainda não está garantido. A literatura acredita que isso possa acontecer. Essa adolescente, ela teve um quadro assintomático e foi confirmada para coronavírus. Aí você vai me perguntar, Kelly, mas ela transmite? Não sabemos. Se ela transmite, se ela está assintomática, ela vai fazer o que é o seguinte, vai ter menos tosse, não é? Menos secreções respiratórias, ela vai tossir menos, ela vai expelir menos secreções, que pode reduzir a transmissão. Mas dizer que ela não transmite, isso a gente não tem meio suficiente para poder afirmar, até porque é um vírus novo que ainda está sendo estudado para poder a gente garantir mais informações acerca dele. Já no sul, 178 casos, com 10 confirmados, e aqui no centro-oeste são 113 casos, com 2 confirmados no Distrito Federal, tá bom? Então, no Brasil todo, até o momento, atualizado dia 12/3 às 10 horas da manhã, eu tenho 60 casos confirmados, que é claro que amanhã esse número de casos já vai estar maior, tá bom? E
a gente tem que acompanhar o andar, né, das decisões do Ministério para poder dizer qual vai ser o nosso quadro, quais vão ser as decisões tomadas em referente ao número de casos e a situação. Até o momento, a situação com 60 casos confirmados ainda é uma situação controlável, tá? A gente vai ver se com o aumento do número de casos pode ser que chegue numa situação no qual não quer dizer que uma situação incontrolável é que, né, vai espalhar para todo mundo. Aí as mudanças vai ser em relação ao cuidado com o paciente, tá? Então, isso a gente tem que ficar de olho e acompanhar. Bom, gente, então continuando aqui, ó. O modo de transmissão são gotículas respiratórias através da tosse, do espirro em curta distância, ou contato com os objetos contaminados pelo vírus, semelhante à influenza ou outros vírus respiratórios. Gente, a forma de transmissão do coronavírus é a mesma que a gente tem de outros tipos respiratórios de vírus, tá? A influenza, que é o H1N1, H3N2, influenza B, eles têm o mesmo tipo de transmissão do coronavírus. O coronavírus, ele tem uma maior transmissibilidade do ponto de vista que o vírus, pela questão dos objetos, ele tem uma maior transmissibilidade do que esses vírus respiratórios que a gente, né, no caso das influenzas. Contudo, a taxa de letalidade dele é menor do que a taxa de letalidade por influenza, tá? Ou seja, influenza contamina menos pessoas, mas mata mais. Coronavírus contamina mais pessoas, mas mata menos. Tá? É mais ou menos esse entendimento que nós temos em comparação aos dois vírus, tá? Lembrando que são gotículas, ou seja, a proteção do paciente é máscara comum, mas daqui a pouco a gente vai ver que em alguns tipos de procedimento, e dependendo da exposição, pode gerar aerossol e por isso nos EPIs é importante, dependendo do procedimento, a utilização de máscara com filtro N95 ou PFF2, tá? Período de incubação em média 5 dias, né? Ali, ou seja, do contato até eu ficar doente, média 5 dias, que pode chegar até 12,5 dias, mas vocês vão ver que nas medidas de isolamento, nas precauções, a gente utiliza 14 dias para dar, né, um aumentozinho aí, para poder ter uma segurançazinha nesse número de dias. Bom, período de transmissibilidade, média de 7 dias após o início dos sintomas. Ou seja, a pessoa vai transmitir em média 7 dias após o início dos sintomas. Contudo, os dados preliminares sugerem que ainda essa transmissão ocorra no período de incubação, ou seja, quando a pessoa teve o contato até ela começar a desenvolver os primeiros sintomas, tá, gente? O período de incubação tive contato hoje, eu começo a ficar doente daqui 10 dias. Então, o meu período de incubação foi de 10 dias, da exposição ao início dos sintomas. Então, a média desse período de incubação são de 5 dias. O período de incubação eu estou assintomático. Aqui ele está falando que o coronavírus, ele pode, assim, os dados preliminares sugerem que antes ali do início dos sintomas, ali pouquinho antes do início dos sintomas, pode acontecer transmissão, por conta, né, ali ainda está próximo ao início dos sintomas. Só que o paciente está assintomático nesse momento. E uma parte muito importante que a gente está utilizando no momento. Até o momento, no coronavírus, nós estamos utilizando definição de caso suspeito. Ou seja, nós temos uma definição de caso para definir quem é suspeito de coronavírus ou não, tá? Isso hoje não tem mais com H1N1, porque a gente já não tem circulação livremente. Então, a pessoa que tem sintomas respiratórios, eu não consigo determinar, assim, é mais ou menos pela questão clínica. Se é uma gripe mais grave, eu vou coletar para poder ver se pode ser influenza, só através de exame laboratorial que eu tenho certeza. Hoje, para coronavírus, a pessoa não basta ela ter a síndrome respiratória, a síndrome gripal. Ela precisa ter uma definição de caso, ou seja, um vínculo epidemiológico para falar que ela tem coronavírus. Isso pode mudar? Pode. E eu acredito que vai mudar na semana que vem, tá? Que daqui a pouco a gente não vai lidar mais com caso suspeito, e sim só com a clínica. Mas ainda não mudou, tá bom? Então, até hoje nós temos caso suspeito. Então, a situação 1, que são os viajantes. Isso aqui tá lá no sitezinho, na plataforma IVES, tá tudo lá. Eu preciso, então, ter a febre e... Então, se a pessoa viajou, o fato dela só ter viajado, ela não entra como definição de caso para coronavírus. Ela precisa ter viajado e ter sintomas, tá certo? Então, a pessoa, só o fato de ter viajado para o exterior... Porque hoje, todo o exterior, antigamente eu tinha os países, era só a China, ou era só a Itália, ou era só a Tailândia, não.
O Ministério já determinou, nas atualizações que a gente teve essa semana, que qualquer país no exterior é área de transmissão, né, do vírus. Então, se essa pessoa veio do exterior, nós já vamos fazer uma investigação, tá? Ela já é suspeita de coronavírus se ela tiver sintomas respiratórios. Aí muita gente me perguntou, Kelly, mas em São Paulo e Bahia já tem transmissão local. Se essas pessoas, se um doente vier da Bahia e de São Paulo, ela vai entrar como caso suspeito? O Ministério entende que não, porque na Bahia, em São Paulo e em nossos países, a gente ainda não tem transmissão comunitária, que daqui a pouco a gente vai falar que é a transmissão sustentada. Se eu não tenho transmissão comunitária, no qual o vírus está circulando livremente, eu ainda não tenho necessidade de monitorar as pessoas, né, que vieram de São Paulo e da Bahia e estão com sintoma respiratório. Ainda. Então, por enquanto, o viajante é só para países do exterior. E no caso, a gente já está considerando atualmente todos os países. Veio de algum país, de algum país externo, né? Veio de uma viagem do exterior, está com sintomas respiratórios, febre, tem que ter a febre, mais outros sintomas respiratórios. Aí eu considero que ele é um suspeito de coronavírus, tá? Então é a febre e pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 menor que 95, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. Isso aqui, ó, gente, daqui para cá, ó, já é sinal de gravidade, né? Essa saturação, cianose, né? E histórico de viagem para país com transmissão sustentada ou área de transmissão local nos últimos 14 dias. Essa área de transmissão local aqui, teoricamente, entraria São Paulo e Bahia, mas a orientação do Ministério foi que, por não ser ainda área de transmissão sustentada, ainda não, tá? Então, ainda não. Bom, então a febre eu vou considerar acima de 37,8. E uma coisa importante é que a febre, em alguns casos, igual dessa jovem lá, que estava em uso de medicamentos, não apareceu, ou seja, ela teve um caso subclínico. E em pacientes também que sejam imunocomprometidos, idosos, também pode acontecer de não ter um quadro de febre, tá? Mas aí eu tenho que observar os outros sintomas respiratórios. Contato próximo. Aí é quem teve contato próximo com caso suspeito ou confirmado. Então, uma pessoa que está no Brasil, que ela teve sintoma respiratório, ela não viajou, mas ela chega para você e fala assim, mas eu tive contato com um caso suspeito. E você identifique que realmente a pessoa que ela teve contato está na definição de caso suspeito, aí ela tem que ser realmente, né, ela pode ser um caso suspeito de coronavírus ou um caso confirmado, tá? Então, o contato próximo é a pessoa que apresente febre ou pelo menos um sinal de sintoma respiratório, todos aqueles que a gente já falou, né? Batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, que são sinais de gravidade, e histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para o Covid-19 nos últimos 14 dias. Lembre-se que sempre vai ter nos últimos 14 dias, porque é aquele período de incubação com uma brechinha a mais, né? Com a gordurinha a mais para eu ter certeza, beleza? Então, contato próximo, caso suspeito ou confirmado, mesmo que não viajou, tem febre, ou, aí no caso eu não preciso ter febre e sintomas respiratórios, eu preciso ter a febre ou ao menos um dos sintomas respiratórios, mas esse contato próximo, do ponto de vista epidemiológico atualmente, eles estão sendo monitorados, né? Então, se eu tenho um caso suspeito ou confirmado, os contatos estão sendo monitorados. Se ele apresentar febre ou sintomas respiratórios, ele já entra numa definição como suspeito, tá bom? Lembrando que caso contato próximo é aproximadamente 2 metros de um paciente por pelo menos 15 minutos. Ele tem que ser uma pessoa ali, né, que compartilhou objetos de uso pessoal, pegou, né, ali na mão, deu um beijinho no rosto. Então, a gente tem que avaliar o que é esse contato próximo, tá? Então, 15 minutos, pelo menos nessa proximidade de 2 metros, fazendo compartilhamento ali de materiais de uso pessoal, né, individual, utilizou a mesma sala de espera ali do hospital, ou do consultório, ou na sala de aula por mais de 15 minutos, estava dentro do mesmo avião ali, numa proximidade ali de 2 metros também, ou 2 cadeiras ali para trás, a gente já pode determinar que pode ser um caso suspeito. Então, isso tudo está lá no site do Ministério, lá na plataforma IVES. E o contato domiciliar são as pessoas que mantiveram, né, teve contato domiciliar com caso confirmado. Ou seja, esse aqui também é para estar sendo monitorado, né?
Eu confirmei um caso de coronavírus, está lá naquela definição de caso 1 na 1 na 2, fez o exame, que atualmente, para eu confirmar coronavírus, eu só tenho confirmação a priori laboratorial. Clínica epidemiológica, normalmente são em situações mais, né, que eu já tenho uma disseminação do vírus. Mas, se eu tenho uma confirmação laboratorial do coronavírus, né, do Covid-19 de uma pessoa, e o contato domiciliar dela também é febre ou não é E. Então, teve febre, ou não precisou ter febre, começou a ter sintomas respiratórios, eu já coloco ele como suspeito, isolo por 14 dias e faço a coleta do exame laboratorial para confirmar ele como coronavírus ou não, tá bom? Lembrando que na suspeita, eu já faço o isolamento respiratório daquele paciente. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar do isolamento respiratório. Lembrando que os contatos domiciliares, por já ser caso confirmado de coronavírus, a gente também tem que observar a presença de outros sintomas, como fadiga, mialgia, artralgia, dor de cabeça, calafrio, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência. E aí, como que eu confirmo o caso? Eu tenho duas formas de confirmação. A minha laboratorial, no qual eu vou fazer um teste positivo pela metodologia RT-PCR em tempo real, pelo mérito Charité. Lembrando que o laboratório, ele precisa ser habilitado pelos 3 laboratórios de referência, que é o Evandro Chagas, o Fiocruz ou Adolfo Lutz, para poder fazer essa metodologia. A partir do momento que ele é habilitado, que ele faz uma metodologia, o primeiro exame que ele faz, um laboratório privado ou público, ele fez um primeiro exame. Isso aconteceu muito no primeiro caso que a gente teve aqui no país. Ele teve um caso confirmado e eu precisei fazer uma contraprova. Era porque era o primeiro exame que aquele laboratório estava fazendo. Então, todo laboratório que está fazendo aquele exame pela primeira vez, ele vai ter o mesmo material encaminhado para um laboratório de referência para a contraprova. A partir daquele momento, depois não precisa mais ficar fazendo contraprova dos exames que aquele laboratório for fazer, tá? Então, hoje, todos os laboratórios públicos já estão habilitados de acordo com o Ministério da Saúde. Todos eles já estão habilitados para fazer o RT-PCR. Laboratórios da rede privada, né, que é da rede, né, suplementar, nem todos os laboratórios estão habilitados. Então, por isso que às vezes tem um caso que é confirmado no laboratório privado e ele ainda não é um laboratório certificado pelo Ministério por esses laboratórios de referência. Aí eu preciso fazer uma contraprova em um laboratório de referência para poder dizer, realmente é coronavírus, tá bom? Já o ponto de vista clínico-epidemiológico, aí eu posso confirmar uma pessoa com coronavírus se eu tenho um vínculo epidemiológico de um caso confirmado laboratoriamente. Exemplo, a mãe pegou coronavírus e já tem o swab coletado, está confirmado, é coronavírus mesmo. Aí, dentro dos 14 dias, o filho ou o esposo, alguém da família, começa a ter os sintomas. Então, se eu não tiver condição de coletar uma amostra dessa pessoa, pelo vínculo epidemiológico, eu posso confirmar pelo critério clínico epidemiológico. Até o momento, nós não estamos confirmando caso por clínico epidemiológico, só laboratorial, tá? Então, esse clínico epidemiológico, normalmente, é quando a gente vai perder o potencial de acompanhar caso a caso. Se a gente tiver 30 mil casos, como é que uma vigilância epidemiológica vai ficar ligando para 30 mil pessoas? Não tem condição. Então, a partir desse momento, a gente passa a traçar outras estratégias de fazer o acompanhamento e aí esse caso pode ser encerrado por clínico epidemiológico. O que eu considero um contato próximo de caso suspeito? Aí tem aqui, ó, uma pessoa que teve contato físico direto, apertou as mãos. Lembra que é contato indireto? Eu posso, né, apertar a mão, se eu não lavar ou não passar álcool gel e depois coçar o meu olho, a pessoa às vezes nem espirrou em cima de mim. Por isso que depois a gente vai ver que na prevenção, a lavagem das mãos e a utilização de álcool gel é primordial para a proteção do coronavírus. Uma pessoa que tenha contato direto, desprotegido com secreções infecciosas, né? Tossiu, tocou tecido de papel, usando a mão nua lá e depois, ó, coçou o olho. Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais a uma distância inferior a 2 metros. Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado, né, como recepção, sala de reunião, por 15 minutos ou mais uma distância inferior a 2 metros. Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso de Covid-19, ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras e que não utilizaram os equipamentos de proteção individual recomendado, ou que o equipamento tinha uma violação, entendeu? Assim, teve uma violação no equipamento de proteção individual
e aí depois você detectou, então aí você vai entrar, se você, a gente vai considerar que você é um contato próximo e você vai ser monitorado, não quer dizer que você vai ter coronavírus, tá? Ele vai ser monitorado e ele só passa a ser suspeito de coronavírus se ele desenvolver sintomas. E um passageiro de aeronave sentado no raio de 2 assentos em qualquer direção de um caso confirmado de Covid-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam naquela sessão em que o paciente estava sentado. Quem é contato... fora isso, uma pessoa que reside na mesma casa, ambiente, deve ser considerado como residente da mesma casa. Isso aqui é para os contatos domiciliares, tá, gente? Então, o contato domiciliar é uma pessoa que reside na mesma casa, ambiente e durma no mesmo dormitório, creche, alojamento. Esse é um contato domiciliar, tá bom? E a avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada. Então, eu vou ter que avaliar se aquela pessoa realmente teve uma exposição ou não e é considerado um contato próximo ou um contato domiciliar. A notificação do caso é um caso de notificação compulsória, tá? Pelo fato de ser uma emergência pública internacional, ele entra na nossa lista de notificação compulsória e deve ser de notificação imediata, ou seja, notificação imediata nos 3 níveis de assistência, municipal, estadual e nacional. E ele é feito através do CIEVS. O CIEVS, hoje eu não tenho uma ficha específica de papel. Ele tem um link no qual ele está divulgando esse link através das secretarias municipais de saúde, para os profissionais de saúde entrarem nesse link e preencher a ficha, tá bom? E fora isso, tem um telefone, normalmente do CIEVS, para poder entrar em contato. Lembrando que a notificação, ela é imediata, tá falando até 24 horas, que é o período máximo, mas é claro que o ideal é que imediatamente seja tomadas medidas de controle, o paciente isolado de forma respiratória e por contato, e também entrado em contato com o CIEVS. Esse fluxozinho também tem lá no site do Ministério, tá lá, tá super atualizado, e isso aqui é o resumo das nossas 3 situações, ó, febre, sintomas respiratórios, mais a viagem do exterior, né? Se sim, ele é caso suspeito. Febre ou sintomas respiratórios e mais contato próximo de caso suspeito ou confirmado, ele também é caso suspeito. E o contato domiciliar, que é aquela pessoa que dorme no mesmo quarto, mora na mesma residência, utiliza o mesmo dormitório, né? Esse paciente, se ele é contato domiciliar de um caso confirmado nos últimos 14 dias, eu também preciso ter febre ou outro sintoma respiratório. E aí, nesse caso, ele é um caso provável, tá bom? Todos esses casos, se for sim a resposta, eu vou coletar a amostra para poder mandar para o laboratório. Normalmente, até o momento está sendo o seguinte, testa para o tipo respiratório de circulação aqui no nosso país, deu negativo para os tipos respiratórios do nosso país aqui, os que já circulam, né, H1N1, H3N2, influenza A, B, parainfluenza, aí testa para coronavírus. Porque se ele positivar para algum tipo que já circula aqui, ele já é descartado, tá certo? Se deu negativo para outros tipos respiratórios, faz para coronavírus. Deu positivo para coronavírus? É coronavírus. Deu negativo para coronavírus? Tá descartado. Não é coronavírus, tá? E aqui, gente, aquela questão que eu estava falando sobre transmissão local e transmissão comunitária. A transmissão local é quando uma pessoa não viaja e é contaminada dentro do país, mas eu sei a cadeia epidemiológica. Já a transmissão comunitária, que é a mesma coisa que transmissão sustentada, é quando uma pessoa adoece e eu não consigo definir a cadeia epidemiológica dela. O Ministério utilizou o seguinte termo também para definir transmissão comunitária. Ó. Vamos supor que esse caso índice aqui é o caso número 1. Uma pessoa que veio da Itália. Essa pessoa que veio da Itália, que vamos supor que seja o caso 1, ela veio para o Brasil e contaminou o irmão dela, que é essa pessoa aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, deixa eu fazer um setinho, é o irmão dela. Ele não viajou nem nada disso. E aí ela contaminou. A gente diz que foi uma contaminação de primeira geração de transmissão local, porque a pessoa não viajou. Vamos supor que o irmão dela foi e teve contato com a namorada. A namorada também se contaminou. Ela viajou e ela não pegou do caso índice, ela pegou do contato do contato. Essa transmissão é uma transmissão de segunda geração. Vamos supor que a namorada do rapaz tenha, na escola onde ela estuda, a melhor amiga dela tenha se contaminado.
Eu sei o vínculo epidemiológico, foi a namorada que transmitiu para a melhor amiga. Mas olha a geração do caso índice, primeira, segunda, terceira, ou seja, ela é uma transmissão local de terceira geração. A melhor amiga dela também tem um namorado, e o namorado também se contaminou. Ele é a quarta geração do caso índice, porque foi aqui do caso índice eu já tive uma quarta geração de contaminação. A partir da quinta geração, se essa pessoa, se o namorado dessa moça, transmitir para mais alguém, transmitir para o irmão, para a mãe, para alguém do trabalho, eu já tenho uma transmissão de quinta geração. A partir de quinta geração de transmissão, eu já digo que tem transmissão comunitária. Porque imagina a gente conseguir controlar todos os contatos de uma quinta geração. Entenderam? Por isso que as medidas de isolamento, elas são importantíssimas, porque você consegue quebrar aquela transmissão, aquela cadeia de transmissão, tá bom? Então, a partir da quinta geração de transmissão, eu já digo que tem uma transmissão comunitária. Além disso, a transmissão comunitária, que é a transmissão sustentada, é uma pessoa que chega e fala: eu não viajei e eu tô com sintomas respiratórios. Vamos supor que alguém coletou um exame de coronavírus, foi lá e pagou no laboratório, que hoje tem pago. Deu positivo para coronavírus. Se ele não tem histórico de ninguém que ele saiba que estava suspeito de coronavírus ou confirmado e ele não viajou, ou seja, ele pegou de alguém no qual a gente não tem mais controle. E aí a gente já disse que tem uma transmissão sustentável, uma transmissão comunitária. Tá bom, gente? Esses termos, eles são um pouquinho complicados de entender mesmo, mas ele é importante para a gente determinar até quando a gente vai acompanhar uma epidemia do ponto de vista epidemiológico, de ficar quantificando o caso. Por exemplo, amanhã divulga 50, depois de amanhã 70, depois 80, depois vai chegar uma hora que no Brasil, eu acredito, que eles vão parar de quantificar os casos leves, e aí eles só vão começar a quantificar os casos graves de coronavírus, tá bom? A nossa validação foi o que a gente já falou, né? A validação dos resultados de exame é através dos 3 laboratórios de referência, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Evandro Chagas e o Adolfo Lutz, desde que aquele laboratório passe por uma validação pela primeira vez que ele vai fazer uma amostra de coronavírus. Ele passou pela validação, teve lá a contraprova, está tudo correto, agora ele não precisa mais passar por esse processo. Lembrando que isso tanto é para os laboratórios públicos quanto para os laboratórios privados. Já sobre o nosso questão de laboratório, né? Então, o laboratório, o RT-PCR, é uma amostra de secreção nasal, que é no meiozinho de transporte viral que a gente manda para o laboratório, tá bom? Então, a realização da coleta está indicado sempre que eu tenho um caso suspeito. Então, eu tenho que ter a definição de caso. O profissional vai utilizar luva descartável, avental e proteção para os olhos, para manusear essas amostras e para coletar essas amostras, além do uso de máscara N95 durante o procedimento de coleta desse material respiratório por conta de causar aerossol. Você vai coletar a amostra, você pode gerar aerossol e por isso precisa da N95. Já para os contatos de baixo risco, o manual da Anvisa diz que pode ser utilizada a máscara comum. E a máscara N95 é para contatos prolongados ou contatos de alto risco, igual é uma coleta de exame laboratorial, tá bom? E aí eu vou coletar através de aspirado nasofaríngeo ou suave nasal e oral, tá bom? Esse meiozinho aqui, ó. Um tubozinho, um meio de transporte viral, é um líquidozinho, e 3 suaves de rayon, que é esses suavezinhos que você vai coletar. Um da narina esquerda, um da narina direita, e o outro, o terceiro, da orofaringe. Pega esses 3 suavezinhos, coloca no potinho, corta, né, a haste, que às vezes ela fica para fora do tubinho, enrosca, e ela tem que ficar em meio refrigerado até ser encaminhado para o laboratório LACEN, tá? Lembrando que ela também tem que ficar refrigerada antes da coleta, por conta do meio de transporte viral, tá bom? Aqui tem a técnicazinha, tá? Tem tudo lá no nosso manual, no manual do coronavírus, que já saiu o plano de contingência do Ministério. Temos uma portaria sobre a utilização do EPIs da Anvisa e nós temos também um manual sobre suporte clínico, né, tratamento para o coronavírus, também do Ministério. Aqui a nota da Anvisa, que fala sobre
o que os serviços de saúde devem tomar de medida preventiva, e todas as notas, elas são feitas em cima desses manuais, tá? Em cima, então aqui a gente está falando nada de achismo, tá tudo nas normas documentadas pela Anvisa e pelo Ministério dos equipamentos de uso individual que devem ser utilizados. Aqui a gente tem uma pessoa totalmente paramentada, ele está com um avental impermeável, que pode ser o mesmo avental que aquele avental cirúrgico, ele está com uma máscara N95, com óculos de proteção, gorro e luva, além da utilização de padrão, que a gente sempre vai utilizar sapato fechado, no qual protege os pés, para poder fazer qualquer tipo de procedimento, né? Lembrando que a máscara N95, de acordo com a norma, ela deve ser utilizada para procedimentos que gerem aerossol ou contatos de alto risco e contatos prolongados. A máscara comum, ela pode ser utilizada para contatos de baixo risco, que o que seria isso? Você só adentrou a sala e perguntou o nome do paciente. É um contato de baixo risco, você não precisa estar com a máscara N95, tá? Cuidado com os pacientes, sempre o mais rápido possível, o mais precocemente possível. Todo fluxograma deve ser assim. O paciente, ele está com sintomas respiratórios, o ideal, no mundo ideal era, paciente com sintoma respiratório, ele já colocar a máscara, sem nem se perguntar o nome dele, porque qualquer vírus respiratório pode ser transmitido por via respiratória, né? Se a pessoa está tossindo, está expelindo gotícula. Gente, uma coisa importantíssima, a máscara é no paciente, ou seja, se você está com sintoma respiratório, você utilize máscara. Não existe a recomendação de lugar nenhum de pacientes assintomáticos estarem circulando na rua de máscara, tá, gente? Então a máscara é no paciente sintomático. Pacientes assintomáticos, a máscara ela não tem alta efetividade em proteger, não. Eu protejo mais lavando as minhas mãos e utilizando álcool gel do que lá usando máscara em tudo quanto é lugar. Tá bom, gente? Então, essa questão de ficar utilizando máscaras no meio da rua, se você não é sintomático respiratório, não é indicado. E outra coisa, a pessoa que é sintomática respiratória, ela vai utilizar uma máscara para poder se deslocar ao hospital se ela estiver precisando de atendimento médico. No mais, ela tem que ficar em isolamento domiciliar. Tá bom, gente? Isso deveria servir para qualquer doença de transmissão respiratória. Então, continuando aqui, ó. Identificar e isolar precocemente os pacientes suspeitos, ou seja, assim que identificar um paciente com sintoma respiratório, pedir para ele colocar a máscara de forma, né, de ter a precaução. Identificou que é um paciente suspeito, aí eu, profissional de saúde, vou colocar a minha precaução padrão, contato e gotícula. O paciente vai utilizar máscara cirúrgica até a chegada do local de isolamento. E eu tenho que ter condições para a higienização das mãos, porque é o maior veículo. Se o paciente tosse e ele está com a mão aqui, depois ele pega em algum local, aquele local vai ficar contaminado. Então, a orientação de cautela respiratória, que é o que a gente tem que orientar as pessoas, sempre que tossir, espirrar, utilizar lenços de papel para poder limpar o nariz, lavar as mãos, sempre que tossir, manipular alguma secreção e lavar frequentemente, tá? Utilizar o álcool gel também, né? Não adianta estar com a mão imunda, suja, ir lá e usar o álcool gel. Tem que te lavar com água e sabão e depois você pode utilizar durante um tempo o álcool gel. Mas essas cautelas respiratórias, ela ajuda na diminuição do vírus. E você que às vezes é leigo, que está assistindo aqui a aula, o que é importante para você é isso. Saber que você precisa ter cautela respiratória. Tá? Isso a gente deve ter em qualquer tipo de doença respiratória que você tiver. Se você estiver gripado, se você tiver com qualquer tipo de doença respiratória, você ter essa cautela, tá bom? Porque isso é importante do ponto de vista de saúde pública. O profissional que adentrar o quarto vai utilizar o EPI e vai limitar a movimentação do paciente para fora do isolamento, ou seja, o paciente ele vai ficar no isolamento, ele não vai ficar andando o hospital todo lá se deslocando. Nem com a máscara, professora. Ele só vai se deslocar com a máscara se ele tiver que obrigatoriamente ter que ir para algum lugar. Aí é máscara no paciente, tá bom? E limitar essa movimentação para fora do local de isolamento. Então, as medidas de isolamento. Quarto privativo, né? Isso sempre a gente vai em um consultório privativo, uma unidade de atenção primária. Coloca ele no consultório, quietinho lá, fora da sala de espera, coloca máscara, coloca um local para ele lavar as mãos, e aí depois você vai fazer a investigação. É suspeito de coronavírus, depois de todo o atendimento e a coleta do swab, esse paciente aí vai para o isolamento domiciliar, se ele não tiver com sinais graves.
e a sala onde ele foi atendido vai ter que passar por processo de desinfecção. Depois que o profissional atendeu o paciente, ele vai desprezar totalmente os EPIs que ele utilizou, exceto o óculos de proteção que pode passar por desinfecção. Tá? O acesso vai ser restrito, né? Somente para os trabalhadores de saúde que estiver atendendo aquele indivíduo. Eu vou utilizar os EPIs e preferencialmente a N95 nas exposições por tempo prolongado e que gerem aerossol. Eventualmente máscara cirúrgica nas exposições de baixo risco. E o protetor ocular ou protetor de face, luva, capote, avental, sempre por conta da precaução de contato que a gente vai ter que utilizar. Há outras orientações do uso do EPI. Não deve circular pelo serviço utilizando o EPI, tá, gente? Colocou o EPI, tu vai atender o paciente e não vai ficar circulando na unidade básica lá de EPI, não. Na unidade de saúde. Saiu do local, tirou e pronto, desprezou. Tá, gente? Porque senão você vai contaminar outras áreas. E isso a gente, às vezes, orienta em relação ao jaleco que a gente usa, que vai pra rua, né? Então, isso é totalmente recomendado por todos os órgãos de que se você utilizou o EPI, adentrou o quarto, após a saída você vai ter que remover, tá? Bom, gente, isso aqui é um protetor facial que ele é muito utilizado lá na China, né? A gente vê em outros países eles usando, mas ele pode ser utilizado e pode ser utilizado o óculos também, tá? Então, os dois têm alta eficácia. Continuando aqui, os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência. E após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão, detergente e desinfecção. Sugere-se que a desinfecção seja com hipoclorito de sódio ou outro desinfectante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção. Luva deve ser descartada após o contato com o paciente e não reutilizar as máscaras descartáveis, tá certo? Então, não vou jogar o óculos fora, né, o protetor facial, mas ele tem que ser de uso exclusivo do profissional e ele tem que passar por processo de desinfecção para ser utilizado novamente, tá? E aí as luvas e as máscaras a gente sabe que tem que descartar depois do uso. Continuando aqui as medidas de prevenção, os serviços de saúde, eles precisam, então, estabelecer critérios de triagem para o atendimento desses pacientes. Cada unidade vai ver a sua realidade, vai estabelecer os seus critérios de triagem para que o quanto antes esse paciente seja isolado e não fique ali no meio das outras pessoas para diminuir a exposição. Tá? Eu vou orientar os profissionais de saúde quanto às precauções a serem adotadas, ou seja, os serviços de saúde, nós, principalmente o pessoal da enfermagem, nós devemos fazer o treinamento da nossa equipe, os enfermeiros devem fazer os treinamentos das suas equipes, para que eles estejam aptos a adotar as medidas de prevenção, tá? Então, o enfermeiro como coordenador da equipe de saúde e de estratégia da família, né? Que a gente sabe que a atenção primária vai ser a ordenadora do cuidado desses pacientes. O ministro o tempo todo tá falando, ó, não procurem unidades hospitalares. Se você tem um sintoma leve, tem suspeita de coronavírus, procurem uma unidade básica, que a unidade básica ela vai ter a condição de te atender e te encaminhar para o isolamento domiciliar. Porque o paciente leve, a gente só vai identificar e encaminhar para o isolamento domiciliar, porque ele vai ser acompanhado em casa. Agora, se você aglomerar várias pessoas em um hospital, aí você tem mais chance de disseminar para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão internadas, e o hospital realmente não é o local adequado para procurar em um momento de suspeita. Então, a ordenadora do cuidado vai ser a unidade básica e, de acordo com os protocolos, a unidade básica vai ser o preconizado para os casos suspeitos de forma leve, no qual os sintomas não têm sintomas de gravidade, tá? Além disso, os serviços de saúde, eles têm que disponibilizar as máscaras cirúrgicas para os pacientes e acompanhantes, além de prover condições de lavagem das mãos, utilização de álcool gel, coisas que a gente minimize a transmissão indireta ali, né, por transmissão por objetos, tá? Uma coisa que é importante, igual eu falei da equipe de enfermagem, que ela vai ser a ordenadora do cuidado, que ela vai estar ali na linha de frente, que ela que vai atender, ela é importantíssima nessas medidas, gente. A boa parte de todas essas medidas, elas são feitas pela equipe de enfermagem. Equipe de enfermagem que fica mais tempo com o profissional de saúde. Dentro da atenção primária, a gente tem o médico, tem o enfermeiro e tem os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários. Então, o enfermeiro, que é o coordenador da equipe, ele
tem que realizar o treinamento, tá? Se apropriar dessas informações e fazer o treinamento da sua equipe. Isso é muito importante, até para a gente poder estar valorizando a nossa categoria frente ao cuidado do coronavírus, tá? Então, manter o paciente de preferência em área separada até, né, o momento da consulta ou o encaminhamento para o hospital, se esse paciente tiver sinais de agravamento, e orientar os pacientes para manter medida de etiqueta respiratória, tá? E o que é essas etiquetas respiratórias? Se for tossir ou espirrar, utilizar o cotovelo flexionado, porque o cotovelo, gente, eu não pego igual a mão, né? Então, se eu fizer isso aqui, depois eu tenho que lavar as mãos antes de pegar em algum local. Já o cotovelo, eu tenho menos contato, né? Então, é por isso que o cotovelo é menos pior do que as mãos. O ideal é você utilizar lenços de papel para poder espirrar, né, tossir, escarrar, limpar secreções, para poder descartar e depois fazer a lavagem das mãos posteriormente, tá? Então, utilizar o lenço descartável para fazer higiene nasal e descartar imediatamente, além de fazer a higienização das mãos, evitar tocar os olhos, nariz e boca, realizar constantemente a higiene das mãos, gente, isso é importante demais. Doença de transmissão respiratória, gente, é contato. Mais do que até você usar máscara, não adianta nada você usar máscara e estar lá coçando o seu olho com a mão suja. Você vai pegar coronavírus e tá de máscara N95, pode ser a máscara mais potente, entenderam? Então, assim, é muito importante a gente perceber que a higiene das mãos, ela é o alicerce para poder a gente controlar as doenças de transmissão respiratória dentro do coronavírus. Então, prover de lenços descartáveis nas salas de espera lá para os pacientes, ter lixeira de acionamento com o pé, isso é importante, né, para o pessoal diminuir o contato. Ter os dispensadores com preparação alcoólica, prover condições de higiene, ter lavatório, né, para os pacientes se lavarem as mãos, suporte com papel toalha, lixeira com tampa e, claro, a medida básica, manter os ambientes bem ventilados. Quanto mais ventilados forem os ambientes, melhor é para a questão da proteção, tá? Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como caneta, prancheta e telefone. Realizar limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e outros ambientes utilizados pelo paciente. Se o paciente adentrou um consultório, ficou nesse consultório, aí esse consultório vai ter que passar por um processo de desinfecção para você atender um outro paciente naquele local, tá bom? Isso tudo tá naquela notazinha que eu coloquei da Anvisa lá, se depois você quiser ler, você que é profissional de saúde, enfermeiro, do CCIH, coordenador de equipe, baixe esse manual e tenha na sua unidade de saúde para poder você se orientar e orientar as suas equipes como fazer essas proteções. Mas isso aqui está de forma resumida, o que vai te ajudar. Realizar a limpeza e desinfecção dos equipamentos que foram utilizados na assistência do paciente. Exemplo, você usou um termômetro, utilizou um estetoscópio, um esfigmo, você vai ter que fazer a desinfecção desses objetos. E se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço, sempre ele vai ser feito com um serviço sendo notificado previamente, um transporte sanitário, né? Isso é muito importante para a gente manter a precaução. Tem lá escrito, ó, na chegada, triagem e espera do atendimento no serviço de saúde, a unidade ela tem que garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, Covid-19, ou outras infecções respiratórias, porque eu não estou me eximindo de outras infecções respiratórias. A intenção é que isso estivesse sendo usado para todas, tá? Senão a gente não precisaria agora correr atrás do prejuízo se a gente já tivesse dentro da nossa cultura a etiqueta respiratória, tá? Por exemplo, febre, tosse, sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos todos os períodos que permanecerem na unidade. Por isso que a intenção da triagem você tem sintomas respiratórios, você já tem que ter etiqueta respiratória, utilizar a máscara comum, lavar as mãos, mesmo que antes de eu ter confirmação se você é coronavírus ou não, entendeu? Garanta a triagem e isolamento rápido dos pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus ou outras infecções respiratórias por febre e tosse. E as medidas de prevenção para a população em geral, isso aqui é para o pessoal que a gente vai orientar o paciente. Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas. O ideal é que pessoas doentes ficassem em casa até passar os sintomas. Então, assim, a pessoa está com febre, tossindo, espirrando e vai lá, né, você fazer compra, né, cheio, né, então isso é ruim, isso não é etiqueta respiratória,
Tá? Então, para a população em geral, se você está doente, se você está com febre, se você está com infecção respiratória aguda, o ideal é que após o atendimento médico, você faça o isolamento domiciliar, independente se é coronavírus ou não, que você fique em domicílio até que tenha melhora dos sintomas respiratórios. Por que que na infância esses meninos assim transmitem tanta doença na escola? Porque hoje a criança está doente, ela acaba indo para a escola doente. E aí ela vai lá e transmite as doenças para outras crianças, tá? Então, se a gente tivesse essas precauções, a gente diminuía a transmissão dessas doenças infecto-contagiosas. Lavar frequentemente as mãos, usar o lenço descartável para higiene do nariz, cobrir nariz e boca ao tossir e espirrar, evitar tocar a mucosa dos olhos, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar os objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados e evitar se deslocar para as áreas de transmissão. Aí o pessoal fala assim, nossa, professora, mas quem que compartilha objeto, né? Quantas vezes a gente já vê o pessoal às vezes compartilhar o mesmo copo, a garrafinha de água, né? Outra coisa que é comum, o pessoal compartilha objeto, por exemplo, narguilé. Eu já tive que fazer, às vezes, medicamento profilático, no caso de meningite, porque várias pessoas tinham utilizado o narguilé de um paciente que estava doente com meningite. Ou seja, esse compartilhar objetos é nesse quesito, tá? Manter os ambientes bem ventilados e evitar se deslocar para as áreas de transmissão. Então, se eu sei que tem um país com transmissão, é claro que se tiver condições de ser uma viagem adiada, que adie-se. Uma coisa importante que nós já vamos falar é sobre a portaria que saiu hoje, dia 12, aquela data é do dia 11 de março, mas ela foi publicada hoje, dia 12, tá? É essa portaria que ela vai dispor, estabelecer algumas medidas de enfrentamento. E por que eu trouxe para vocês? A questão do isolamento respiratório e quarentena, ela está contemplada nessa nota, tá? Isso aqui, gente, é para garantir que o profissional de saúde ele tenha competência suficiente para um paciente ficar em isolamento domiciliar quando ele nega-se a fazer isso, tá? Então aqui, ó, tem algumas coisas, alguns trechinhos que eu vou ler para vocês. Então assim, foi uma portaria que saiu hoje. O ministro acabou de fazer um comunicado, né? Ele fez uma coletiva de imprensa para poder falar sobre a portaria. Então, é a portaria número 356, de 11 de março de 2020. E ela é uma portaria, né? E ela foi publicada no dia 12, por isso que eu falo que saiu hoje, porque foi dia 12 de março. Então, considerando a emergência em saúde pública, né? Ele coloca aqui algumas instâncias. Então, ele cita aquela lei que deixou o coronavírus como uma emergência aqui no Brasil, um estado de emergência, né? Que é a Lei 13.979, de 6 de fevereiro. E aí ele coloca alguns trechinhos que eu vou ler para vocês, que é importante vocês saberem. A primeira de tudo é que ela objetiva o seguinte, a medida de isolamento, que é separar as pessoas sintomáticas das assintomáticas, que é lá o artigo 3º, e investigação clínica e laboratorial de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local, tá? Então, ela é uma medida de enfrentamento para o coronavírus. A outra, lá no inciso 1º, que está dentro do artigo 3º, lá que fala sobre a separação, que é as medidas de isolamento, ou seja, ele fez uma portaria definindo essas medidas. Então, a medida de isolamento, ela vai ser determinada através de prescrição médica ou pelo agente de vigilância epidemiológica. Pode ser um médico ou pode ser um profissional, por exemplo, um enfermeiro, que é o enfermeiro da vigilância epidemiológica, ele pode determinar que o paciente fique em isolamento respiratório, tá? Então, por um prazo máximo de 14 dias, que é o período de incubação, não é mesmo? Podendo se estender por um período igual, por igual período, né? Então, ele pode se estender até máximo de 14 dias, então pode se estender por mais 14 dias, dependendo do resultado laboratorial que comprove risco de transmissão. Então, o profissional que vai dizer o momento em que ele deve sair desse isolamento, que no caso pode ser domiciliar ou pode ser hospitalar, vai depender da gravidade. Se for um paciente que tem sintomas leves, ele vai ficar em casa, o melhor é que fique em casa, tá? Em casa você vai transmitir para bem menos pessoas ou não vai transmitir para ninguém do que num hospital, tá bom? A medida de isolamento, ela pode ser feita por ato médico, preferencialmente em domicílio, ou seja, a preferência do isolamento, lembre-se, gente, mais de 80% dos casos são casos leves.
moderados, que não vai precisar de internação. O paciente vai tratar em casa. Então, esse isolamento domiciliar ele vai ser feito preferencialmente em domicílio, tá? Podendo ser feito em hospital público ou privado, conforme recomendação médica e o estado do paciente. Não será indicada a medida de isolamento quando o diagnóstico laboratorial for negativo. Ou seja, o paciente está suspeito. Eu coloquei ele em isolamento domiciliar. Estou lá na unidade básica, recebi o paciente, tomei todas as medidas de precaução, utilizei meus EPIs, fiz a coleta do exame laboratorial, o paciente foi para casa, está aguardando. Saiu o resultado do exame dele depois de 3 dias. É negativo para coronavírus. Neste momento, o isolamento domiciliar está cortado. Não tem mais necessidade de isolamento domiciliar, porque ele já teve uma amostra negativa laboratorial. A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá ser acompanhada de termo de consentimento. Lá no anexo da nota, não vai dar para ver para vocês que está meio longe, mas depois vocês baixem a nota e vejam, tem lá no anexo 1 um termo de consentimento livre esclarecido, no qual o paciente vai escrever, tá? Então tem um termo de consentimento que ele vai preencher. Continuando aqui, as medidas de isolamento por recomendação, ela vai abranger no caso dos contatos próximos sintomáticos também, né, do paciente. Então, a medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e abrangerá somente os casos de contactante próximo à pessoa sintomática ou portadora assintomática e deverá ocorrer em domicílio, tá? Então, o agente de saúde, ele fica restrito a esses casos, que são as medidas de isolamento dos contactantes próximos à pessoa sintomática e deverá ocorrer em domicílio. Nas unidades da federação que não tiver agente de vigilância, pode ser o secretário de saúde para poder fazer essa medida de isolamento, né? Deixa eu ver o que mais é importante vocês saberem da nota. Também ela determina a aplicação de medidas de quarentena, tá? É isolamento e quarentena, então tem o isolamento, que é até no máximo 14 dias, se estendendo por igual período, e eu tenho as medidas de quarentena, que aí, neste caso, só vai ser realmente se, em casos extremos, que vai ser medidas de quarentena, ainda não há motivos e não foi determinado pelo Ministério, mas já está na regulamentação caso seja necessário realizar, tá? Então, as condições para fazer a quarentena vai depender, né, da questão da emergência epidemiológica e a questão da quarentena, aqui, ó, é importante citar, que as medidas de quarentena, ela vai ser adotada pelo prazo de até 40 dias e pode se estender pelo prazo necessário para poder reduzir a transmissão comunitária. Então, a medida de quarentena, gente, é o que está acontecendo hoje na Itália, tá? Então, isso só vai ser determinado pelo secretário de Estado, pelo Ministério, né? Ou então pelo superior da unidade de gestão, pelo nível de gestão, e vai ser publicado em diário oficial. Diferente do isolamento domiciliar, que o médico ou o agente de vigilância epidemiológica pode realizar. A quarentena não, a quarentena é só o secretário de saúde ou o ministro, em cada nível de gestão e publicado no diário oficial. E a intenção do isolamento é você reduzir a transmissão ali via contato. Já a quarentena é para você reduzir a transmissão comunitária meio como se tivesse saído do controle, né? Então, ainda não há necessidade disso e não foi decretado porque não tem nada no diário oficial sobre quarentena, tá? Aí a extensão da quarentena vai depender da avaliação do COI, que é o Centro de Operações de Emergências de Saúde Pública, e a medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o encerramento da Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, que está determinado naquela lei, tá? Então, isso tudo vai seguir. E aí tem mais algumas outras coisinhas aqui na portaria, mas que a gente já falou aqui no decorrer da aula, que é sobre os laboratórios que precisam ser validados, que é aquela validação que faz pela Fundação Oswaldo Cruz, pelo Evandro Chagas e pelo Adolfo Lutz, e também o fluxo de amostras, ele também faz uma menção, tá certo? Então, depois baixem lá a portaria, dá uma olhadinha. Além disso, ele vem com os anexos do termo de consentimento e então é uma portaria que vai falar sobre as medidas de enfrentamento, sobre isolamento domiciliar, como ele vai ser feito e quando vai ser motivo de quarentena, que aí vai ser determinado pelo secretário de saúde ou ministro
da Saúde, se for em estágio nacional, aí é só o ministro que decreta. Se for no estado, o secretário de Saúde pode determinar mediante publicação no Diário Oficial. Já os isolamentos domiciliares já estão autorizados mediante o termo de consentimento, tá bom? Então, gente, eu acho, deixa eu ver o que mais. Ah, sim, aplicativo. O Ministério tem um aplicativo que pode ser baixado nos celulares, nos smartphones, tá? No smartphone. Baixou o aplicativo, você pode utilizar livremente, tem informação, tem questões de prevenção, onde você encontra a unidade básica que faça o atendimento do coronavírus, isso tudo tem nesse aplicativo. Além disso, a campanha publicitária está aí rodando livremente, para que as pessoas adquiram as cautelas respiratórias, né? Então, tenho ali a cautela respiratória, etiqueta respiratória, para poder diminuir a transmissão do coronavírus, tá? E, gente, no mais, eu acredito que é isso. Hoje é um apanhado, eu sei que coronavírus é muita coisa. Depois dá uma olhadinha na portaria com mais calma, veja lá as circunstâncias. O pessoal às vezes perguntou, Kelly, se alguém se negar ao isolamento domiciliar, isso é uma questão judicial, né? Então tem que ser a nível judicial para ser determinado, mas a portaria já veio para poder facilitar esses casos. Então hoje já é possível, já que tem uma portaria determinando, já é possível fazer compulsoriamente. Já ocorreu isso de ser feito compulsoriamente, então já tem veículos, meios para isso ser feito. No mais, o que a gente precisa é ter muita consciência de que isso claro, é um problema de saúde pública, mas é um problema em que nós temos meios para conseguir contornar. Nós já passamos por uma pandemia em 2009, então nós temos uma outra pandemia, que eu falei para vocês, não quer dizer que está mais grave, só quer dizer do termo geográfico, né? Nós temos uma pandemia que ela tem condições de ser enfrentada, porque é um vírus de transmissão respiratória no qual a prevenção está conosco. Nós somos os maiores agentes de prevenção dentro do meio de saúde. Então, a equipe de enfermagem, ela é a porta de entrada ali, ela está na linha de frente dos cuidados dos pacientes com suspeita de coronavírus. Então, é importantíssimo que vocês saibam identificar e o quanto antes tomem as medidas de prevenção e de controle. Acompanhem as coletivas de imprensa do Ministério, a plataforma IVES. Só vejam meios oficiais, gente. Muito cuidado com fake news, com informação que não é oficial. Isso só gera pânico, então não compartilhe essas informações. Toda informação que você precisar, gente, vai no site do Ministério. Se você não sabe, espera a coletiva de imprensa, procure uma unidade de saúde, porque essa questão de você vincular informações falsas, ela só gera o pânico e piora a situação de saúde e o contexto do coronavírus que está atualmente, tá? Além disso, é importante, então, acompanhar as definições de caso, as atualizações que tiver. Nós vamos fazer essas atualizações na medida que o Ministério trouxer novas informações e de acordo com que o quadro mudar, a gente vai trazendo mais informações sobre o coronavírus, tá, gente? No mais, é isso. A gente sabe que é um vírus que tem um alto potencial de transmissão, mas ele não tem uma alta letalidade, então nós temos condições de passar. Não que será fácil, claro que não, porque nós profissionais de saúde, a gente tem que lidar com o medo, com a angústia do paciente, por mais que nós estejamos seguros, isso atrapalha o nosso cuidado, tá? Então, eu sei que é um momento difícil, mas é um momento, do ponto de vista epidemiológico, que a gente tem condições totais de enfrentar, até porque a gente já passou por isso, e já passou por isso de uma forma, inclusive, mais grave, que foi o H1N1 em 2009. Tá? Então, a gente precisa só de apoio e de informação. Então, se informem, munidos da informação, vocês vão ficar aptos para atender esses pacientes e ter segurança de se proteger e proteger o outro. Tá bom, gente? Então, é isso. A gente fica aqui com essa aula, então continuem acompanhando aqui o YouTube do professor Rômulo Passos, aqui da editora, né, da editora Brasileira e Passos, que nós vamos trazer mais informações constantemente
constantemente sobre o coronavírus. Acompanhe as redes sociais que a gente também vai estar sempre postando lá informações sobre o coronavírus, tá bom? Então é isso, gente, um beijo e boa sorte para todo mundo, que Deus nos abençoe, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer, a gente tem condições total de vencer esse novo desafio da saúde pública, mas que é um desafio que a gente vai conseguir, tá bom, gente? Então, até mais e fiquem com Deus.